e agora falando das ações do planejamento do município, mais especificamente do Concidade, o Conselho da Cidade, que tem aí um leque de atividades e conferências, e o próprio nome diz, tratando da cidade, tratando do seu planejamento e daquilo que interessa a todos, né? E aqui no estúdio da Rede Mar Azul nós estamos com o Rodrigo Morimoto, secretário de Planejamento da Prefeitura, justamente para que a gente possa destacar, né, Rodrigo, dar um apanhado das suas atividades, Rodrigo, mas começando agora pelo reforço do porquê é importante, seja o empreendedor, o investidor, a liderança do setor imobiliário ou o cidadão comum, o contribuinte, o pagador de impostos, participar destas ações do Concidade e desse espaço que se abre justamente como oitiva da nossa gente para que possa se planejar pissarras para os próximos anos e décadas, né? Bom dia, obrigado pela participação com a gente. Bom dia, Gilvan, bom dia a todos os ouvintes, né? Bom dia a toda a equipe da Mar Azul. Agradecer mais uma vez a oportunidade, o espaço aqui que essa rádio nos ajuda a levar a informação, né? Como bem colocado, o Concidade, ele é uma estrutura, é um braço da estrutura da Secretaria do Planejamento Urbano, onde a população, né, a sociedade do município de Balneário Pissarras, não só moradores, mas também como os investidores, os empresários que aqui estão na cidade, possam ajudar, né, a contribuir com o planejamento da cidade. Então, aonde que nós fazemos esses debates, né, essas discussões do que é bom para a cidade? É dentro do Conselho da cidade. Ele foi formado lá na aprovação do plano diretor. É um espaço para oficializar essa participação, né? Isso. Para ser levado em conta. O pessoal vai muito para a rede social, né, Rodrigo? Isso. Teria que buscar os espaços oficiais para se fazer essa interação. Então, né? Dentro do Conselho da Cidade, nós temos as representatividades de cada setor da sociedade. E o Conselho Municipal da Cidade, ele foi recriado na revisão do plano diretor, né? A Lei 163 de 2019. Lá foi estruturado o Conselho da Cidade. Ali entre governamentais e não governamentais. Isso mesmo, e tem uma diferença ainda, né, que a proporção ele não é um conselho paritário, ou seja, 50% do governo e 50% da sociedade. São 60% de ocupantes da sociedade civil e 40% do município, né, do poder executivo. Então tem um peso bem grande para essa. Muito grande, muito grande. Então, assim, são 12 conselheiros distribuídos nos mais segmentos, os mais diversos segmentos da sociedade, né? Movimentos sociais, associações de bairro, empresários do setor da indústria, do comércio e serviço, entidades de classe, trabalhadores. Então, existem várias cadeiras ali que as associações, né, podem buscar uma representatividade para levar a voz da população. A diferença do conselho é que eu não posso ir lá me inscrever como pessoa física. Eu tenho que representar uma entidade, né? Eu tenho que dar uma representatividade. Mas o ocupante lá, o titular e o membro, ele vai ser uma pessoa física representando uma entidade. Claro, todos podem participar das reuniões do conselho, porque ele é aberto à população, tem direito à voz, mas não vai ter direito ao voto do que é discutido dentro do Conselho da Cidade. Mas isso não impede, por exemplo, que um cidadão, não sendo conselheiro, ele possa agir de maneira a pressionar realmente, legitimamente, um conselheiro, né? Ele pode orientar, levar também o seu pedido para quem tem voto, né? Claro, e essa é a função do conselho, né? Ouvir a população e debater o futuro da cidade ali. Sim. Por isso que nós sempre falamos que procurem as representatividades ou levem as demandas junto ao conselho. Qualquer cidadão do município pode levar essa demanda ao conselho e lá vai ser discutido. Então, o que nós estamos fazendo agora no momento? O prefeito Tiago, né, publicou o decreto 689 no último dia 13, onde ele convoca a segunda conferência municipal extraordinária específica para a escolha dos novos representantes do Conselho da Cidade. Então, nós já estamos 2 anos trabalhando com esse conselho e, por lei, só pode 2 anos essa representatividade e a cada 2 anos nós precisamos mudar. Então, nós estamos agora fazendo essa nova escolha, essa nova eleição, onde começou já no dia 14 de julho, né, da semana passada, as inscrições
para que as entidades possam apresentar os seus representantes e assim, ao final de todo esse processo da conferência, que vai durar mais ou menos um mês, nós possamos fazer a escolha desses representantes. Essa conferência, então, ela se alonga, então, nos próximos 30 dias, poderia dizer assim, Rodrigo, um pouco menos? Um pouquinho ela não menos, tem um Giovana. dia específico, uma grande conferência presencial, o acompanhamento é online mesmo. Vai ser todo online, né? Então as inscrições elas vão começar no dia 14 de julho, vão até dia 28 de julho agora. Entre os dias 31 de julho até dia 8 de agosto, nós vamos fazer a homologação, né? Onde vamos verificar se a entidade ela tem direito ou não àquela cadeira, se a documentação dos representantes estão de acordo com o que está posto no decreto e na legislação. E, havendo mais inscrições do que entidade, vai ter uma eleição. Sim. Aí a eleição ela vai acontecer no dia 10 de agosto, na própria sede da Secretaria do Planejamento Urbano. Caso extrapole daí. Caso extrapole. Como que vai ser extrapolado? Por exemplo, entidades de classe, né, que são as representatividades profissionais. Por exemplo, se tiver 4 associações de moradores... Uma cadeira. Uma cadeira, vão disputar entre elas. Isso. Neste caso, a associação de moradores, nós temos 5 cadeiras. Nós temos 5 cadeiras, né? Então, assim, é o maior número de cadeiras para mostrar mesmo a representatividade da população, dos moradores das cidades. Então, se cada bairro do município tiver uma associação de moradores devidamente regulamentada, com CNPJ em dia, né? Os seus representantes forem efetivamente moradores do município, elas podem fazer parte. Então, nesse caso, se nós temos 5 cadeiras para associações e 6 associações fizerem a inscrição, automaticamente nós vamos precisar fazer uma eleição. Aí essa eleição ela acontece no dia 10 de agosto, né, em horário já prefixado das 9 até as 4 horas da tarde, na própria sede da Secretaria do Planejamento Urbano. Nós vamos colocar uma urna lá, onde as pessoas podem fazer a sua votação. E quem pode ir lá votar? Qualquer morador do município de Balneário Pissarras que tenha título de eleitor no município há mais de 6 meses. Isso daí já foi uma regra da última conferência e nós estamos mantendo, porque deu certo, ficou bem claro, né? Foi um processo democrático, então nós estamos mantendo a mesma metodologia. Rodrigo, eu tenho conversado bastante até fiz um material agora recente para ele, fizemos aqui na Marazul com o José Roberto do Conseg, que tem feito aí tem feito do Conseg um conselho bem atuante, teve uma reunião até importante semana passada na Câmara de Vereadores. O Conseg, ele entra, por exemplo, como na categoria de associação de morador, tem algo específico para a segurança pública, por exemplo, só para citar. O Conseg entraria nessa cadeira de movimentos sociais e associações de bairros, né? Sim. Então ele pode fazer parte, né? Hoje ele tem toda as prerrogativas para fazer a sua inscrição e participar mais efetivamente junto ao Conselho. Eles participam de algumas reuniões, né, de vez em quando, mas agora eles vão poder ser conselheiros e ter direito a voz e voto se assim fizerem as suas inscrições. Se for o interesse deles, né? Sim. E com certeza também, acho que serão. O Zé Roberto lá é bem organizado. Morimoto, então, nesse aspecto, vocês correm aí contra o relógio e tem essa expectativa de extrapolar ou só depois mesmo da finalização que vocês vão saber se tem mais entidades do que vagas? Agora só nas inscrições, né? A gente vai saber. Já está tendo uma demanda ou não? Nós abrimos as inscrições, mas nós não vimos ainda porque é toda online, né? Então, assim, toda a conferência ela acontece de forma digital. As inscrições elas são feitas diretamente para o e-mail do Conselho, que é conselho.picarras.sc.gov.br, né? Todo o passo a passo, documentos necessários, está na página da Secretaria do Planejamento, que pode ser acessado lá pela página da Prefeitura, né? Nós temos uma página própria da Secretaria, onde todas as informações do Concidade, das conferências, elas são disponibilizadas. E se alguém tiver alguma dúvida, pode procurar a Secretaria que nós vamos orientar também. Com relação a um segmento muito específico, Rodrigo, que são construtores, investidores, imobiliárias, engenheiros, arquitetos, quer dizer, o que envolve o universo da construção civil, que hoje é uma expressão da economia daqui de Balneário Pissarras. Vocês também têm as vagas definidas e com certeza já há a movimentação deles também para ocupar seus espaços, né? Provavelmente, né? Da construção civil tem a questão da empresarial, que é o setor da indústria, né?
Então, o Sinduscom, né, ou outras associações de construtores podem fazer as suas inscrições nessa categoria. Associações de classe, como conselhos de arquitetos, conselhos de engenheiros civis. Eu perguntei deles porque são muito diretamente interessados em expansão urbana ou mesmo que seja do interior, né? Isso, porque envolve muito a questão do plano diretor, né, de potenciais construtivos, ordenamento territorial. Então, muitas vezes é uma parte muito técnica e é importante também a participação de todos os setores, né? Porque a cidade ela não é feita só por esse lado, né? Só também pela construção, mas também temos que ouvir. Por isso que o conselho busca ser plural. Isso, ouvir, né, o pensamento da população, a questão da segurança, como a gente falou, né, a questão dos corretores de imóveis, o pessoal do setor do turismo, né, os restaurantes, por exemplo. Então eles vão buscar lá na entidade de classe, né, ou numa associação de representatividade do setor de restaurantes, de serviços, para trazer essa demanda para que dentro do conselho a gente possa discutir, né? E assim, qualquer ação que é feita junto ao plano diretor, algum ajuste, alguma alteração, né, alguma coisa que possa ser revista, ou até mesmo algo que precisa ser feito na cidade, mas a legislação ela está dúbia, né? A gente tem várias interpretações do mesmo tema, vai ser debatido dentro do Conselho da Cidade do que vai ser resolvido quanto a essa problemática. Rodrigo, esse emaranhado de leis brasileiras, né? É complicado isso. Morimoto, com relação, saindo então, reforçando esse convite, mas saindo então da questão do Concidade, vocês trabalham intensamente nas últimas semanas com a implantação do transporte coletivo e eu queria que você desse um panorama da adesão popular de usuários ou não ao sistema, porque eu sei que na semana passada você também começou a pedir aí uma avaliação online dos usuários, justamente para aquilo que o prefeito Tiago falou, né? No decorrer do trabalho prestado, se ver as necessidades e demandas de horários e tudo mais, prestação de serviço do sistema, né? Como é que está esse panorama? Como é que você está vendo esse início dessa fase em que a cidade efetivamente conta com o sistema de transporte coletivo? Bem colocado, Juvan. Como nós não tínhamos dados, né, do transporte coletivo municipal, nós fizemos assim desbravamos, vamos dizer assim, como os antigos. Começar no escuro. Do escuro, começamos do escuro. Nós precisamos seguir esse caminho, vamos abrir esse caminho aqui, né? Então, assim, nós inicialmente desenhamos 4 linhas para o município, claro que elas precisam de ajustes necessários, foram as linhas iniciais para nós podermos fazer o processo licitatório. Mas de início eu achei ali que ficou o mais didático possível, né? Dentro desse início no escuro aí, como tu fala, né? Então, assim, tentamos atender, né, todos os bairros, todas as localidades. Claro que algumas localidades elas ficaram ainda fora, mas vai ser nesse retorno da população que nós vamos conseguir ajustar, né? Então nós já tivemos um retorno desses primeiros dias até o início de julho, nós já tivemos 700 usuários. Quase 700 usuários, né, usando o transporte coletivo, assim, para quem não usava e a gente não tinha essa expectativa, foi bem expressivo o uso ali de 10 a 15 dias de uso, né, do transporte coletivo. O que ajudou também foi a trazer a gratuidade, né, para a gente entender como que funciona isso. Logo que os ônibus começaram a circular, nós começamos a ter um monte de procura, né? A própria aqui, através de vocês, né? Que a população se manifesta, o pessoal ligando na prefeitura, mandando e-mail, entrando pelo nosso canal do WhatsApp. Então, quero mais cedo, quero mais tarde, isso, por que não passa? Né? Então, assim, a gente vai ajustando. A própria procura pessoal, né? Do cidadão querendo informações sobre isso. Então, nós criamos, junto com a equipe lá também de comunicação e do nosso suporte de tecnologia, uma página também específica para que a população ali insira suas informações, né? Então nós temos duas linhas ali, duas vertentes, vamos dizer assim, uma sugestão de linhas, por onde as linhas poderiam estar passando, e uma sugestão de horários atrelado a essas linhas. Então é ali que nós vamos ouvir, né? Vai ser o canal que a população vai poder se manifestar. Claro, nós vamos fazer um estudo junto à empresa que presta o serviço, para a gente tentar redesenhar esses trajetos, essas linhas e horários, para que atenda a demanda da população efetivamente. Porque também não adianta só colocar ônibus por colocar. Efetivamente, o ônibus tem que ir lá buscar, né, a população nesses horários. A gente já viu que tem um ajuste, principalmente em alguns bairros, que temos que trocar os horários para que a população possa vir em horário adequado para o trabalho, né? Então a gente está entendendo ainda a dinâmica da cidade.
E não é uma coisa que nós vamos ouvir agora, nesse primeiro mês, o segundo ou primeiro semestre, e ajustar. Isso é uma demanda contínua, né? Sim, sim. Porque a cidade ela cresce, a cidade ela evolui, o que é uma demanda hoje, o próximo mês já não é mais demanda. Ele está na fase da gratuidade ainda? Ele está na fase da gratuidade, nós estamos estudando ainda qual vai ser o valor da passagem, né? A possibilidade de trabalhar com preços reduzidos, e assim que for colocado, nós fazer todas as divulgações, né? Porque o preço da passagem do transporte coletivo, ele vai ser colocado por decreto municipal. Sim. O que nós vamos fazer tem uma ideia ou ainda não? Ainda não. Nós estamos estudando, né? Vendo também a saúde financeira do município, até onde nós conseguimos ir com esse subsídio. O que vai ser feito logo, que nós vamos colocar, vai ser a bilhetagem eletrônica. Então, até aproveito aqui já para passar, né, e essa informação. Peço também a oportunidade de retornar outros dias para divulgar isso, mas a bilhetagem eletrônica, ela é muito importante para a gente ter os dados efetivos mesmo, de quanto que a população está andando, de onde ela sobe, de onde ela desce. Porque hoje, como o transporte está gratuito, você abre a porta, ele passa na catraca, então muitas vezes a gente não tem o controle de onde é a origem e destino do usuário. Então, com a bilhetagem eletrônica, por mais que ele seja pago ou gratuito, cada usuário vai ter que ter um cartão. Sim. Né? Esse cartão aí você define muito melhor, né? Isso. Aí nós vamos entender aonde o usuário está subindo no ônibus, onde ele está descendo, quanto tempo ele demora para voltar, né, para o ônibus, e também o seu deslocamento. A gente entende a dinâmica do horário de transporte, pico, tudo isso, através da bilhetagem eletrônica. Então, cada cidadão vai ter que fazer o seu cartão depois, de forma gratuita, né? E caso o município venha a fazer a cobrança do transporte coletivo, você vai ter o seu crédito nesse cartão. Por enquanto, você vai ter o cartão e vai usar ele de forma gratuita. É mais para um controle e nós entendermos essa dinâmica, porque ao final de todo um processo, a ideia é o quê? O município tem informações do transporte coletivo para fazer um estudo mais elaborado e possivelmente abrir uma concessão. Aí a empresa do transporte coletivo ela consegue pegar isso e fazer a gestão aí por 20 anos, né, do transporte coletivo. Primeiramente foi um contrato anual, podendo ser prorrogado, mas nós precisamos dessas informações através da bilhetagem eletrônica. Porque lá na frente a lei exige todo o trâmite de concessão dentro do que já está descrito, né? Isso. Morimoto, com relação a esses 700 usuários, você pode antecipar para a gente alguma coisa de perfil? Se já tem, por exemplo, os bairros com mais afluência de passageiros, se é Itacolomi, se é Santo Antônio, se é Nossa Senhora da Paz, ou eventualmente o interior, e horários também, você já consegue vislumbrar alguma coisa? Isso a gente não conseguiu ainda por causa da bilhetagem eletrônica, né? Por isso que falta essa informação. O que nós temos só é o usuário, né, o número de passageiros que rodaram a catraca. Entendi. Então, como a gente não tem a bilhetagem eletrônica, nós não temos a informação do horário. Só passar da catraca deixa tudo muito solto ainda, né? Então, assim, as maiores linhas são a do Itacolomi. Então, isso já foi nos passado. Inclusive, né, durante o evento, já né, se do tinha até uma certa expectativa pelo crescimento do bairro, né? E assim, no Pissarraiá, né, o primeiro evento do Pissarraiá com transporte coletivo ofertado para a população ir até o local gratuitamente, o maior número de usuários foi do bairro Itacolomi. Se eu não me engano, já dá um termômetrozinho. Já dá um termômetro. Se eu não me engano, foram 70 usuários que pegaram a linha do Itacolomi para os 3 dias de festa. O melhor de tudo é que o quentão podia tomar à vontade e depois voltar de ônibus também, essa foi a ideia, né? Essa foi a ideia. Além da segurança do trânsito, se divirta, né? O motorista da rodada era o motorista do ônibus, então deu para atender a população da melhor forma. Mas assim, tanto da festa do Pissarraiá quanto do dia a dia que nós estamos vendo, o Itacolomi é o maior número de usuários. Tá, Rodrigo, voltando à questão online, então, seja do Concidade, seja do formulário para o transporte público, quais os endereços? Eu sei que é portal do município, mas a gente até orienta sempre, né Morimoto, que se fizesse o seguinte, que a pessoa muitas vezes que quer participar, mas tem uma certa dificuldade com o digital ou com a informática, que peça para alguém, né, para orientá-lo nesse sentido também, e não deixe de participar, né, seja, principalmente aí no transporte público, né, já dando ali a sua opinião,
mas mesmo que seja no Concidade, que é um outro público, mas mesmo assim que entre na rede social, ou que entre no portal oficial do município para ter essa interação e dar esse feedback para vocês, né? Claro, isso é importante, né? E mesmo assim, não tendo tanta, não usa muito a Às vezes a pessoa tecnologia não no tem a dia a dia, familiaridade, né? pode procurar a Secretaria do Planejamento Urbano pessoalmente, lá nós vamos procurar ajudar da melhor forma, né? Hoje todos os nossos processos são digitais, mas não quer dizer que nós vamos atender presencialmente, vamos fazer Sim, essa orientação de como fazer lá, né? Como eu comentei, as informações elas estão no site da Prefeitura, se não consegue localizar, nós estamos lá para ajudar. Os primeiros materiais já foram disponibilizados no grupo do Conselho da Cidade, pedimos para que esse grupo compartilhe essa informação, né? Que hoje os nossos grupos do WhatsApp, eu acho que é o que mais distribui, aí sim, sim. compartilha a informação muito mais rápido, né? Mas nós temos todos esses canais aí para que a população possa buscar a informação e procurar a sua representatividade para fazer a inscrição lá dentro do Conselho. Bom, Morimoto, a gente deixa o espaço aqui sempre aberto. Você falou de ter o retorno aqui, evidentemente, daqui 15 dias, ou dentro da uma semana, ou dentro daquilo que você já tiver a questão da bilhetagem, já tiver definição de valores de tarifa, pode retornar aqui para a gente trazer também em primeira mão. E colocamos aí sempre a Mar Azul à disposição da Secretaria de Planejamento da Prefeitura. E também, talvez eventualmente numa próxima conversa, você falar com a gente aí especificamente de novos projetos, o que o planejamento está desenvolvendo, se é próprio ou se é parceria com o ANFRE eventualmente, mas o que está sendo delineado aí, porque também está aí na sua atribuição, a gente também está à disposição para abrir esse espaço para essa temática mais específica também, ok? Obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço mais uma vez, Gilvan, né? Sempre uma satisfação estar aqui, ajudando, aí vocês sempre nos ajudam a levar a informação à população, chega muito mais rápido, né? A população também tem um retorno quanto a essa questão do Conselho da Cidade, o que o município está planejando para a cidade, junto aos conselheiros, né? Porque tem muita ação da Secretaria Sim. do Planejamento Urbano que ela é discutida primeiro dentro do Conselho, sendo ratificado pelo Conselho. A Secretaria do Planejamento Urbano faz a sua aplicação e muitas vezes quando precisa de uma legislação pelos vereadores, né, que são muito parceiros também do município, primeiro é debatido, primeiro é aprovado e ratificado dentro do Conselho. Todas as leis que a Secretaria do Planejamento Urbano elabora, né, dentro do plano diretor, primeiro ela é debatida no Conselho da Cidade. E o Conselho da Cidade ratificando, posterior a gente envia para a Casa Legislativa. Então, para entender o tamanho da importância que é o Conselho Municipal da cidade. E agradeço mais uma vez aí a oportunidade de estar aqui, né, Quem passando essa nunca informação. participa não sabe dessa importância, né, Morimoto? Por isso, e seja também os conselhos das outras pastas, mas, né, é o espaço das decisões, né? Isso mesmo. Ok. Obrigado.